Muito bom estarmos de volta, né? E agora já na reta final. O tema de hoje termina amanhã, tá bom? Então quem começa hoje não pode faltar amanhã, senão vai ficar pela metade. Então amanhã nós vamos terminar o tema de hoje, que está aí no capítulo 17 de Apocalipse. Então quero convidá-los a abrirem a Bíblia aí no capítulo 17. O capítulo 17 talvez seja um dos capítulos mais cheios de comentários hoje na internet, né? Você vê um monte de coisa sobre esse capítulo e cuide do que você vê na internet, tá bom? Na internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não é boa e que fere os princípios de interpretação da Bíblia, como, por exemplo, muitas vezes não se analisa o contexto, muitas vezes não se analisa, não é? O contexto gramatical também, a questão do original e muitas outras coisas. Então, cuide que você dá uma olhada lá na internet, aí, tá bom? Vamos ao texto, eu vou fazer uma lida, nós vamos hoje estudar até o verso 7. Amanhã em diante nós vamos estudar do verso 8 até o final, tá bom? Já dando a dica para vocês, o grande segredo desse capítulo, a chave para interpretar esse capítulo, está no verso 8, mas a gente vai ver amanhã, tá? Então hoje eu só vou estudar até o 7 e amanhã a gente vai ver então a chave final para entender o capítulo 17. Vamos à leitura então? Abra sua Bíblia aí, vamos acompanhar o que diz o texto aí. Diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com a imundícia da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com um grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Nós vamos parar aqui e amanhã a gente continua, tá bom? Vamos lá. Aparentemente, assim, numa leitura superficial, a gente fica um pouco assustado, né? Porque é tanta coisa aí, é besta e é cabeça, e aí você vê o vinho da prostituição e um monte de coisa aí. Então, eu só quero recapitular aquilo que eu já mostrei ontem, tá? Essa citação aqui eu já mostrei, mas eu gostaria de recapitular com vocês, tá bom? Lembram que o pano de fundo para a gente entender tanto o capítulo 13 quanto o capítulo 17, qual é? O livro de Daniel, certo? O pano de fundo do capítulo 13 e 17 de Apocalipse é Daniel, mais exclusivamente Daniel, capítulo 7, esse é o pano de fundo. Um grande problema que a gente comete para interpretar o capítulo 17 é o seguinte: às vezes a gente pega o capítulo 13 como pano de fundo, e isso não está certo. Não está certo porque não é essa a proposta de João. João, ele tem como pano de fundo o livro de Daniel, tanto é que ele usa expressões como Babilônia e outras expressões. Ele usa, por exemplo, não é? Lá nós vimos ontem no capítulo 13 o leão, o leopardo, o urso, né? Então ele usa todas aquelas linguagens que são próprias de Daniel. A mesma coisa você tem que fazer no 17, você não pode pegar o capítulo 13 como pano de fundo, e esse é um erro que muitas pessoas cometem, e aí tiram conclusões erradas, tá? Então grave aí, Daniel é o pano de fundo, ok? Então, vamos dar uma olhadinha na estrutura do capítulo aí. Aqui eu dividi, né? E aqui facilita a compreensão. Você tem então essa estrutura do capítulo, tá? Você tem os versos 1 e 2, o anúncio da profecia, o verso 3 e 6, ou a 6, a visão que João teve propriamente dita, os versos 7 a 10, a primeira explicação, os versos 11 a 14, a segunda explicação, e os versos 15 a 18, detalhes a mais sobre a mulher e a besta. Essa é a estrutura do capítulo. Então, ele está nesse modo. Pode dar uma olhadinha aí, você vai ver que está nessa estrutura aí. Ok? Muito bem.
Continuando então, vamos analisar o verso 1. Tá? O verso 1 diz assim: veio um dos 7 anjos. Aonde que é mencionado 7 anjos? Se você der uma olhadinha aí no capítulo anterior, tem alguma menção a anjos no capítulo anterior? Veja, uma das formas da gente entender a Bíblia, a gente tem que analisar o quê? O quê? Estou fazendo agora. Contexto. O contexto. O que é o contexto? O que vem antes e o que vai depois. Então, eu estou fazendo isso com vocês, eu estou usando uma regra de interpretação da Bíblia. Como é que eu vou saber que anjo é esse? Aqui fala, o capítulo 17, verso 1, veio um dos 7 anjos. Aí eu dou uma olhada, tanto para trás quanto para frente. Atrás eu encontro algum anjo? Sim ou não? O capítulo 16 fala de algum anjo? Fala dos 7 anjos que levam as 7 pragas. Então, está dentro desse contexto. Então, me fica claro que é um dos 7 anjos das pragas, que trazem as pragas para aqueles que não são fiéis, no final dos tempos. Lembram que eu mostrei ontem, não é, uma linha do tempo, e as pragas vêm logo depois que a porta da graça se fecha, né, um pouquinho antes da volta de Jesus, as 7 pragas, lembram disso? Então, é justamente sobre isso que está falando aqui. Então, um desses anjos veio, diz o verso 1, não é, e falou comigo. Quem é esse que ele falou? João, o autor, o que recebeu a visão. Então ele está dizendo, João está falando, eu recebi um desses 7 anjos, tá? E ele falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas. Então ele faz um convite para João, vem. Ele não está vendo a partir do tempo de João, é como se ele pegasse João e levasse para o tempo do julgamento da meretriz. Então essa é a proposta do capítulo 17. Tá? Então ele traz agora João, ele pede para que João venha olhar o tempo do julgamento da meretriz. Vamos analisar algumas coisas aí, tá? Ainda no verso 1. Quem anuncia a profecia? Não é? É um dos 7 anjos. Qual será dos anjos? Se você der uma olhadinha nas 7 pragas do capítulo 16, você vai ver que a 7ª tem uma relação, tá, com Babilônia. O verso 19 diz assim, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, possivelmente, o anjo que ele se refere é o da 7ª praga, porque esse que tem a ver com Babilônia. E o texto aqui está falando, qual é o tema do capítulo 17? O verso 1 diz, qual é o tema? Dá uma olhadinha aí. Ele já anuncia, eu mostrei na estrutura aí. Qual é a razão da visão? Aí a cola aí na frente. O julgamento da meretriz. O tema que é proposto aqui no capítulo 17 é, vamos falar sobre o julgamento da meretriz. Então, esse é o tema, essa é a razão da visão. Ele já anuncia de cara. Tá? Então, esse é o anúncio, tá, da profecia. Então, vamos adiante aí, porque tem bastante coisa aí. Eu quero ler com vocês o capítulo 6 agora. Olha só, o tema é o julgamento da meretriz. Daqui a pouco a gente vai falar e vai ver quem é a meretriz, tá bom? Agora, veja o capítulo 6 no contexto do 5º selo. O 5º selo, ele aconteceu em 1517 a 1755, encerrando ali com o terremoto de Lisboa, tá? O grande terremoto de Lisboa. Olha o que diz aí Apocalipse capítulo 6, verso 9 e verso 10. É claro que aqui é uma linguagem figurativa, todo o contexto, nós já vimos por que João escreveu dessa forma, não é? A situação que ele estava na ilha de Patmos. Agora veja o 9 e o 10, diz assim, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E agora vem um pedido aqui. Veja, esse período foi de 1517 a 1755. O pedido é feito nesse período. É claro que aqui é uma linguagem figurativa, e João agora está vendo algo figurativo, mas que tem um sentido tremendo. E diz o verso 10, clamaram em grande voz, dizendo, quem que clamou? O verso 9 diz, aqueles que foram mortos, por causa do quê? Que diz o verso 9? Por causa da palavra. Teve um período em que pessoas foram mortas por causa da palavra de Deus? Que período foi esse?
Período da Inquisição, período dos 1260 anos, de 538 a 1798, dos 42 meses, do tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que nós vimos ontem. Então, olha só, esse povo, como se, é uma linguagem figurativa, pastor, mas eles não estavam mortos? Claro que sim, mas aqui é como se houvesse um clamor, um pedido para Deus, e diz assim, clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, é para Deus isso aqui, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, aqui há um pedido formal para que se faça alguma coisa com aqueles que estão matando os fiéis que seguem a palavra de Deus. Há um pedido. Esse período, eu falei para vocês, não é, do 5º selo vai de 1517 a 1755, com o encerramento do grande terremoto de Lisboa. Então, nesse período, faz-se um pedido. Portanto, está se pedindo o quê? O que está pedindo aí? Um julgamento. Está se pedindo justiça. Olha, eu quero que você faça alguma coisa, Senhor. Nós estamos morrendo aqui, nós só estamos levando pau, nós estamos sendo fiéis ao Senhor, nós estamos seguindo a Bíblia e o Senhor não está fazendo nada. Esse é o pedido. Aonde está a resposta? Vocês pegaram aí ou não? Aonde está a resposta de Deus? No 17:1. Agora Deus vem e dá a resposta. E aí Deus, através do anjo, aparece para João, e aí diz assim, mostrar-te-ei o julgamento de quem? Está aí a resposta. Quer dar mais uma olhadinha? Capítulo 8 de Daniel. Olha só no capítulo 8. Nós estudamos no sábado, né, sobre as 2.300 tardes e manhãs, apesar de eu não fazer o cálculo, mas eu estudei a razão, que essa era a preocupação maior para que a gente pudesse entender o que nós iríamos estudar essa semana. Olha só, se você pegar o capítulo 8 e você pegar os versos 10 em diante, vem falando aqui, não é, de um chifre pequeno. Em primeiro momento ele tem a conotação de Roma pagã e no segundo momento ele passa a ter a conotação de Roma papal. E aí então diz o verso 9, de um dos chifres saiu um chifre pequeno, falando ali do animal. Depois do verso 10, cresceu até atingir o exército do céu. Verso 11, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário. Então esse chifre pequeno é o mesmo poder que nós vimos ontem, que se chama besta que emerge do mar. Quem é a besta que emerge do mar? Nós vimos ontem. Roma papal. Esse chifre pequeno também é o mesmo, só que agora é apresentado com uma outra forma, um outro ângulo. Então está se falando que esse poder, Roma papal, que é o chifre pequeno aqui, já no verso 11, engrandeceu-se até o príncipe do exército e dele tirou o sacrifício diário. O que esse poder puxou para si? Ontem nós falamos. O que é o sacrifício diário? Quando eles iam lá no ritual do santuário matar cordeirinho, o que eles estavam querendo? Perdão. Perdão, se confessava o pecado no animalzinho e matava o animalzinho, e representando Cristo que viria no futuro. Quem que tirou o perdão? Quem que tirou o direito de perdoar os pecados? Roma papal. E aqui está dizendo o texto, foi escrito aqui 600 anos antes de Cristo vir a primeira vez. Então está dizendo aqui que esse poder que tirou o sacrifício diário, o lugar do seu santuário, foi deitado abaixo, verso 13. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa da transgressão, e deitou por terra a verdade. E o que fez prosperou. Quem é que deitou por terra a verdade? Roma papal. Está falando do chifre pequeno. Nesse contexto, verso 13 assim, depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e a transgressão assoladora de Roma papal, que está fazendo isso no lugar de Deus? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. E aí vem a resposta. Qual é a resposta? Até quando? Até 2.300? Qual é a resposta de Deus aqui? Ele está fazendo tudo isso? Está se colocando no meu lugar esse poder? Está tirando o sacrifício diário? Tudo bem, calme, porque até 2.300 tardes e manhãs o santuário vai ser purificado. O que é o santuário ser purificado? O juízo. O julgamento. Então, qual é a resposta que se dá aqui? A mesma que se dá para o capítulo 6 de Apocalipse. Quer dizer, Senhor, não vai fazer nada, está aí, botando a verdade por terra, está matando um monte de gente, o Senhor vai ficar aí de braço cruzado.
Então aí no capítulo 17 vem a resposta de Deus. E veja que isso foi no período do 5º selo, amigos. Em 5º selo, então esse julgamento não poderia vir antes, tem que vir depois de 1755, porque foi quando fechou o 5º selo, e nós lemos o capítulo 6, verso 9 e verso 10. Agora você me diga, qual foi o julgamento que veio depois de 1755? Que julgamento veio depois? Quando começou terminou as 2.300 tardes e manhãs e começou o juízo? 22 de outubro de 1844. Então aqui está a resposta de Deus. Em 22 de outubro de 1844, Deus começa a julgar quem? Não, o que nós lemos. Esquece o que você tem na cabeça e agora vê o que nós lemos aqui na Bíblia. Começa a julgar quem? Não estou dizendo que está errado, mas eu quero que você responda baseado no que nós lemos. Começa a julgar quem? Quem que está matando gente que é fiel? Quem que está botando a verdade por terra, que nós vimos no texto? Na realidade, Roma papal, no primeiro momento. Pastor, mas o julgamento não é daqueles, não é, que tem o nome no livro da vida do Cordeiro? Calma lá, 1 Pedro capítulo 4, 17. Abra aí. Olha o que diz aí. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. E olha que interessante o que Pedro apresenta aqui. E ele diz assim, 1 Pedro 4,17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Então, quem que vai ser julgado no juízo? Vocês estão ligados aí, irmãos? O que diz a Bíblia? Não o pastor. Quem que vai ser julgado? Nós quem? Aqueles que aceitaram a Cristo em algum momento e que tiveram o nome escrito no livro da vida, porque quem não aceitou a Cristo não tem o nome no livro da vida, e quem não aceitou a Cristo vai ser julgado? Não, já está condenado, não precisa gastar tempo com esses. Quem nunca aceitou a Cristo não precisa gastar tempo, já está julgado. Então, quem é o alvo do juízo que começou em 22 de outubro de 1844, baseado na Bíblia, que nós lemos? Aqueles que aceitaram a Cristo e tem o nome no livro da vida, e quem mais? Irmãos, por favor, eu li. Não me decepcione. Não tenha medo. O que diz Daniel 8? Aquele que vai deitar por terra, até quando, Senhor? Não vai fazer nada. Aí o capítulo 6, até quando, Senhor? Nós estamos morrendo aqui e não vai fazer nada. Aí vem a resposta, no capítulo 17, verso 1, mostrar-te-ei o julgamento de quem? Aí, irmãos. Então não é só daqueles que têm o nome no livro da vida do Cordeiro, esse é fato, esse é o julgamento, mas também será julgado quem? A meretriz. Roma papal está dentro da meretriz, porque Roma papal não é a meretriz, ela faz parte da meretriz. Ok? Está claro aqui como as águas do Guaíba? Posso avançar? Tem gente assim, começa a fazer assim, eu começo a ficar preocupado. Tá? Posso avançar ou não? Senão eu volto tudo aqui a fita. Tá? Vamos lá então. Que desafio falar tudo isso nesse pouco tempo, né? Vamos lá. Essa é a questão do domínio, eu falei ontem, tá? Não vou me deter aqui. Lembram quem é que tem o domínio hoje? Satanás tem o domínio. O texto de João 12:31 fala, né, que ele é o príncipe deste mundo, tá? Aí a mulher, tá claro, né? A diferença aqui. Quando você vai a Efésios 5:23, você tem um paralelo. Assim como o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Então, quem é a mulher em profecia? Que igreja? Igreja pura, que não se vendeu, que não vendeu mandamentos, que não vendeu princípios. Quem é a meretriz? Igrejas impuras, que venderam, não é, as crenças fundamentais da Bíblia em nome de poder, em nome de posição. Então, essa é a grande estratégia de Satanás. Satanás, ele quando foi tentar Jesus, ele usou o que para tentar Jesus? O Salmo 91, Deuteronômio, ele usou vários textos da Bíblia para tentar Jesus. A mesma coisa Satanás faz hoje, ele usa a Bíblia para enganar, essa é a maior estratégia dele. Ele usa igrejas para enganar. E o capítulo 17 fala sobre isso. E foi escrito há milhares de anos atrás por João. Águas nós já vimos que são povos, então a mulher... não é um poder religioso, a meretriz é um poder religioso o quê? Corrompido. Corrompido.
Então, grave isso, tá bom? Qual é o tempo da profecia? Isso aqui é muito importante, principalmente para a partir de amanhã. Isso aqui você tem que gravar, isso aqui também é um ponto fundamental. O verso 1 diz assim: mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada, o quê? Sobre muitas águas. Então, para onde que o anjo leva João? Bem, João, quando ele recebe a visão, ele está aqui, tá? Ele está no ano 95 a 100, mais ou menos foi a época em que foi escrito o livro de Apocalipse. Agora, então, o que acontece? O anjo aparece e Deus dá a ordem, e ele, então, começa a mostrar o tempo do julgamento da meretriz. E ele leva João do ano 95 a 100 até o tempo do julgamento. E quando que foi o tempo do julgamento? Então, nós temos que entender isso. Ele pega João e transporta em visão para 1844, porque nós sabemos, baseado na profecia dos 2.300 anos, Daniel 8,14, que foi ali que começou o julgamento. E que está acontecendo hoje no céu. Esse é o momento mais crucial, que a minha vida e a tua vida estão sendo decididas, né? Baseado na nossa decisão, na nossa sinceridade. Deus lê o coração, não vê o exterior apenas. Então, o que acontece? Nós estamos agora olhando de 1844 para trás e para frente. Nós não estamos olhando do tempo de João. E esse é um grande erro que se comete ao interpretar Apocalipse 17. Tá? E eu volto a dizer para vocês, de onde é que o senhor tirou isso, pastor? Tudo isso que eu estou apresentando para vocês são materiais que li de William Shea, não é? Jean Zukovsky, José Carlos Ramos, Erhard Miller e tantos outros estudos que já fazem aí, eu acho que uns 5, 6 anos que eu tenho estudado muito o capítulo 17 também. Então, isso é um consenso. O tempo da profecia é justamente o quê? O momento do julgamento. Então, a partir daí que a gente vai ver as cabeças, a gente vai ver tudo aquilo que vem pela frente aí. Verso 2, vamos lá? Que diz aí: com quem se prostituíram? Quem que se prostituiu com essa meretriz? Os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Então aqui há uma união do poder religioso e também uma distinção. Poder religioso é uma coisa, poder político é outra. Tá? Então isso tem que ficar claro. Ontem eu falei sobre essa questão aqui, não é, da diferença que existe, não é, ou existia antigamente, não é, antes de Cristo, poder religioso e civil era a mesma coisa, depois foi separando com Constantino, depois a igreja toma conta nos 1260 anos, e agora, Ellen White, eu vou falar um pouquinho bastante aí sobre, falar um pouquinho sobre isso, 1798 até agora, sobre uma outra manifestação que ela fala no grande conflito aí, tá bom? Amanhã, mais ainda. Uma coisa tem que ficar clara, o verso 3, ele deixa essa distinção ainda maior, olha o que diz aí: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada aonde? Bem, pastor, aí alguns dizem assim, mas as cabeças da besta. Sim, a besta aqui é poder religioso ou é outro poder? Onde é que está o poder religioso aqui? Quem é identificado com poder religioso? A mulher e não a besta. E esse é o outro problema que se comete na interpretação desse texto. Né? A gente quer pegar o capítulo 13 como pano de fundo. O capítulo 13 é uma realidade, o capítulo 17 é outra realidade. O capítulo 13 se vê de um ângulo, o capítulo 17 se vê de outro ângulo. Ok? Então, aqui você tem poderes distintos. A mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Quem é que tem as cabeças aqui? É a mulher, ou a meretriz, ou é a besta? Então, pastor, mas alguns dizem assim, essas cabeças são papas. Esse é um grande erro que se comete. Aonde é que estão os papas aí? Na besta ou na meretriz? Na meretriz, irmãos. A meretriz que é o poder religioso apóstata. E esse é um erro que se comete de interpretação. Ah, mas aqui os papas aqui, não tem como. Teria que ser então a meretriz com cabeças e chifres. Mas não é o que o texto diz. Correto? Então não pode ser papa em hipótese alguma. E está cheio de bobagem aí na internet. Cuidado que você vê na internet. Tá? Tem muita bobagem aí sobre isso. Então, mulher, ela está montada na besta. Ela não pode estar montada em cima dela mesma. Certo? Ela não pode montar em cima, ela está montada em cima da besta. Então, besta é outro poder.
E quando a gente vai a Daniel, capítulo 7, a gente vê, no contexto de Daniel 7, que quando aparece besta, é que tipo de poder? Político, ok? Naquele contexto, não é? No contexto do 13 é outro. Besta não pode ser Roma papal, porque aonde é que está Roma papal? Na meretriz. Então não tem nada a ver essa besta aqui. Mas a do 13 é outros 500. É outra história, mas nós estamos no 17. Tá? Então cuide para não confundir árvore com bugalho. A besta aqui, e essa interpretação mais coerente que eu já vi na minha vida, e a igreja já tem um consenso, hoje está saindo um comentário bíblico pelo NASP, que já tem essa interpretação, é o poder político. Então, a meretriz ela está montada onde? Em que poder? Político. Tá? Então, poder religioso que está então sob o poder político. Tá? Aí é a cena que João vê. A mulher, a meretriz montada nessa besta aí, com essas cabeças e esses chifres. O verso 4, vamos lá? Vamos adiantar aí. Verso 4 diz o seguinte, continuemos. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com a imundícia de sua prostituição. Então está aí, né, o relato dessa mulher, como ela é. Ela é rica, ela fala blasfêmias, né, ela traz afronta a Deus. Nós vimos ontem sobre Roma papal, a besta que emerge do mar, as mesmas características, lembram? Né? E aqui é vista de outra maneira, só que lembra, essa mulher aqui não é só Roma papal, gravem isso. Tá? O verso 5 vai responder aí. Quem é a meretriz então? Vamos ao verso 5. O verso 5 traz mais detalhes, e diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Qual é o nome dessa meretriz? Babilônia, confusão. Tá? Lembra o que significa a Babilônia? Nós estudamos em Daniel 3, essa semana. Não é? Na realidade, assim, é o máximo, não é, da idolatria. Nós estamos vivendo nesse período, assim, que a gente vê isso, as pessoas nem aí para Deus e praticamente se voltando. A profecia foi clara, e diz assim, Babilônia a grande, a mãe de quem? Se ela é mãe, tem o quê? Filhas. Se ela é mãe, tem filhas. Não é? E continua, e das abominações da terra. Pastor, mas é Roma papal? O texto está dizendo isso. Está certo, o texto está dizendo que é, mas não é só Roma papal. É Roma papal e todo o protestantismo apostatado e todas as demais heresias que vão contra a palavra de Deus. Então, isso é Babilônia, ok? E esse poder, Roma papal, todo o protestantismo apostatado e as outras heresias estão montadas sobre um outro poder que lhes sustenta e que lhes dá força, ok? Posso avançar? Continuemos, verso 6. E olha o que diz aí o verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com um grande espanto. Quando que aconteceu isso? Não é? Roma papal se embriagar com o sangue dos santos. No período da Idade Média. Não é? E aí, claro, Roma papal se destaca. Aí você tem alguns artigos, esse aqui é da revista Veja, de 2000. Não sei quantos vocês lembram dessa situação em que, na época, o Papa João Paulo II, ele pede perdão. Não é? O Vaticano anuncia, nessa quarta-feira, diz aqui a reportagem de 15 de março de 2000, é passada a maior demonstração de expiação pública da história do catolicismo, um documento de 90 páginas pedindo perdão por uma série de pecados cometidos em seus 2000 anos de existência. Aí vai. E aqui é mais um pedaço, não é, dessa reportagem, pecados que comprometeram a unidade dos cristãos, pecados contra os judeus, e aí vai. Então, eles reconhecem todo esse sangue que foi derramado. Isso é documentado, isso não tem como dizer, negar e tal. Então, o que essa meretriz fez? Ela se contaminou com o sangue, o quê? Se embebedou com o sangue dos santos. E quem são os santos? A palavra hagios no grego para santos é pessoas separadas. Não quer dizer que pessoas que não têm pecado, mas são pessoas separadas que se arrependem de seus pecados. Essa é a diferença. Tá bom? Então, as filhas é o protestantismo apostatado. O que é o protestantismo apostatado? Todas as igrejas que, de alguma maneira, negam a Bíblia ou os mandamentos de Deus. Por exemplo, existem igrejas que
negam um dos mandamentos de Deus, por exemplo, dos 10? Existe ou não existe? Então, toda a igreja que nega os princípios de Deus se contaminou com os reis da terra, se relacionou com os reis da terra, e com isso vendeu os princípios em nome de poder, de dinheiro, de fama, de posição, não é, de destaque, seja lá do que for, ok? Aqui algumas reportagens, vou passar rápido, dessa junção clara que existe entre Roma Papal e as igrejas que se corromperam. Aqui é uma reunião que houve algum tempo atrás, né, eles assinam um acordo então contra a escravidão, e você vê os líderes, uma foto inédita, não é inédita não, várias vezes aconteceu, mas essa aqui é uma que mais se destacou, não é, de vários líderes de várias denominações do protestantismo apostatado junto com Roma Papal, não é? Então você vê isso de maneira clara. Vamos ao verso 7 agora, tá? E a gente vai ficar um pouquinho mais no verso 7 aqui. Diz assim: o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então agora começa a desvendar quem é essa besta, porque até então a meretriz nós já sabemos. Quem é a meretriz? Recapitulando. Vamos lá, Roma Papal, protestantismo apostatado e todas as demais heresias, tá? Que existem por aí, que falam em nome de Deus e tal, mas não é de Deus, ok? Agora, o mistério da mulher e da besta. Primeiro vamos identificar quantas bestas tem no Apocalipse. Me ajudem aí, vocês são estudantes da Bíblia. Quantas bestas tem no Apocalipse? Uns disseram 4, outros 2. Alguém mais arrisca? Quantas bestas tem? Vamos tentar lembrar. Ontem nós vimos 2. Quais foram as que nós vimos ontem? Do mar e da terra. Tá? Beleza. 2 é certo. Tem mais alguma diferente dessa? Dessas, porque elas se repetem nos textos aí. Mas tem mais alguma que tem uma característica diferente, que não é do mar e nem da terra? Vamos olhar? Capítulo 11, verso 7. Vê se você acha outra besta aí. Aí está falando do período da Revolução Francesa, que foi de 1789, isso, né? 1789 a 1799. Qual é aí? Apocalipse 11, alguém já falou aqui. 11, 7. Besta do abismo. Então, quantas bestas nós temos no Apocalipse até agora? E são essas 3, não tem mais. Então, existe a besta do mar, a besta da terra e a besta do abismo. Tá? Oi? É a besta da terra. Lembram? E a do mar, Roma Papal. Agora, e a do abismo, quem é? E agora nós vamos dedicar bastante tempo hoje e amanhã para falar dela. Tá? Então, hoje eu só vou começar. Tá? E você vai ficar aí com um pouquinho de interrogação para amanhã você não faltar. Besta, então, voltando aí. Besta do mar, Apocalipse 13, verso 1 a 10. A segunda besta, besta da terra, com os 2 chifres, nós vimos lá, não é? Os 2 grandes poderes que dominam esse poder, os republicanos e os democratas. Apocalipse capítulo 13, 11 a 18. E aí você tem aí, se repete, Apocalipse 14 fala de novo da besta do mar, o 16 também fala da besta do mar. Aí o capítulo 17 apresenta uma besta que surge do abismo. É outra besta, não é a mesma. Então não é Roma Papal e não é os Estados Unidos da América. Mas quem é então, pastor? Amanhã você vai ver. Tá bom? E aí o capítulo 19 repete aí, não é, as bestas, não é, na grande maioria referência à besta do mar. Então, quem é a protagonista aí? A protagonista é a meretriz que está sentada sobre esta besta que surge do abismo. Algumas questões aqui para a gente comparar. Vamos ver as bestas então? Olha só, no capítulo 11, verso 7, aparece a besta que surge do abismo. No capítulo 12, 3, nós temos o dragão. E aí eu mostrei para vocês as características semelhantes à besta do mar, não é? De maneira muito clara. Nós vimos ali, não é? Vermelho, 7 cabeças. Nós vimos aqui que, né? Onde é que está? 7 cabeças aqui, não é? Escarlata e tal, e algumas coisas interessantes aí. Veja que tem muita coisa em comum. A besta que surge da terra, 2 chifres parecendo cordeiro, mas falando como dragão. Então, quem é que deu autoridade para a besta do mar? Você lembra? 13:2. Quem deu autoridade? O dragão.
E quem é que dá autoridade para a besta da terra? O dragão. Tá? Ele está por trás de tudo. Ok? Lembram da questão do domínio da terra? Deus, ele deu domínio para Adão e Eva, Gênesis 1, 26, e eles entregaram o domínio para quem? Só recapitulando. Para Satanás, Gênesis 3. E aí por isso que Jesus, então, reconhece ele como o príncipe deste mundo. Só que Cristo na cruz resgata o domínio. E ele só vai, então, tomar conta desse planeta depois do milênio. Ok? Então, aqui algumas características, tá? São muito parecidas, semelhantes. Mas vamos para o 11 agora. Para a gente entender o 17, nós precisamos entender o 11, porque se fala da mesma besta. Veja, dá uma olhada no verso 8. Eu vou estudar mais amanhã, mas só por curiosidade. Que besta é essa do capítulo 17? O verso 8 diz: a besta que viste era e não é, está para emergir da onde? Opa! Então, a besta do 17 é a besta do mar? Então não pode ser Roma papal. É a besta da terra? Então não pode ser Estados Unidos. É da onde? É do abismo. Agora, quem é essa besta do abismo? Vamos ter que estudar no 11 e tirar algumas informações para que o 11 possa nos ajudar a descobrir quem é a besta do abismo. E o 11 fala da besta do abismo, certo ou errado? Verso 7 aí. É a besta do abismo? É ou não é? Está na sua Bíblia aí ou não está? Então é a mesma besta. A do 11 e a do 17 é o mesmo poder. Então, vamos ver. Roma papal, protestantismo apostatado e as outras heresias estão sentados em cima de que besta? Do abismo. E quem é essa besta? Vamos dar uma olhadinha no 11 então. O 11 vai nos ajudar a elucidar o 17. O 11 está falando aqui, por exemplo, do período dos 1260 anos. Isso se repete no verso 2, quando fala dos 42 meses. Ontem nós vimos que 42 meses dá quantos dias? 1260 dias, no princípio de ano, de Números 14 de Ezequiel 4, não é? Dias são anos, não é? Agora, no verso 3, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por quanto tempo? 1260 dias, vestidas do quê? Quem são essas duas testemunhas que durante o período da Idade Média testemunharam sobre Deus? O Antigo e o Novo Testamento. Querem comprovar isso? Vamos ver então. Olha só, vou passar aqui. Olha o que a serva do Senhor diz no grande conflito. Eu vou pular essa parte aqui e vou ir na que está em destaque. As duas testemunhas representam as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Ok? Então, nesse período elas estavam vestidas de saco. Por que elas estavam vestidas de saco? Como é que se estudava a Bíblia naquela época? Todo mundo tinha a Bíblia como a gente tem? Abra a Bíblia aí e tal. Era assim que o líder religioso fazia? Às vezes voltado para cá, não é? A missa era feita em que língua? O povo não entendia nada, as Bíblias não eram colocadas à disposição, vestidas de saco. Olha, Deus mostrou tudo para João, tudo que ia acontecer, e de fato aconteceu. Aí você vê, na sequência, já a menção aqui à Revolução Francesa, não é? Tem aqui várias situações em que coloco aqui, pena que eu não tenho tempo aqui, porque é tão legal o capítulo 11. Eu vou pular aqui, diz assim, verso 6. Eles têm autoridade para fechar os céus, para que não chova durante o dia e tal, tem autoridade, estou pulando, sobre as águas. Verso 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá. E o quê? Matará. Continuando, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também, não é, o seu Senhor, que diz aí, foi crucificado. Então, vejamos algumas coisas aqui. Deixa eu mostrar o que o Espírito de Profecia nos fala. E aqui vai explicando o capítulo 11. Olha só que interessante. Um pouco antes de 1798, que terminou os 1260 anos, algum poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra à Escritura Sagrada. Que poder que fez guerra contra a Bíblia, que queimaram Bíblias em praça pública, em assembleia, disseram que Deus não existe, declararam que Deus não existe lá na Assembleia Francesa? Não é? Quem fez isso? E na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveria assim ser silenciado, manifestar-se-ia o quê? Presta atenção nessa palavrinha. O ateísmo de Faraó, a licenciosidade de Sodoma. Continua Ellen White explicando o capítulo 11.
Quando acabarem e estiverem acabando o seu testemunho, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, período em que as duas testemunhas deveriam profetizar vestidas de saco, finalizou-se em 1798. Aproximando-se elas do termo de sua obra em obscuridade, deveria fazer guerra contra elas o poder representado pela besta que sobe. Que besta é essa? Em muitas das nações da Europa, os poderes que governaram na igreja e no Estado foram durante séculos dirigidos por quem? Por intermédio de quem? Satanás estava por trás do papado. Essa é a mensagem do terceiro anjo, que eu e você temos que pregar. Quem são os anjos ali de Apocalipse capítulo 14? Quem são os anjos? O movimento milerita. E depois, na sequência, a igreja adventista do sétimo dia. E nós não temos que ter medo disso. Só que às vezes a gente não prega. A gente está falhando com a missão que Deus nos deu. Ok? Continua. Aqui, porém, se faz referência a uma nova manifestação. Nova manifestação, nesse período aqui, do poder satânico. É como se acontecesse mais ou menos assim. Por muito tempo, Satanás esteve no banco do carona e ele foi dirigindo os reis e os papas. E ele foi coordenando e dizendo o que é. E ali fala de maneira clara sobre o papado. Dirige, vai para cá, vai para a esquerda, vai para a direita e tal. Só que a partir, um pouquinho antes, aí de 1798, culminando com a Revolução Francesa, ele muda a estratégia. E ele passa agora a usar um outro poder. E Ellen White fala de maneira clara aqui nas próximas citações. E olha o que ela diz. Fora a política de Roma, sob profissão de reverência para com a Bíblia, conservá-la encerrada numa língua desconhecida. Que língua era essa? O latim. Ocultando-a do povo, sob seu domínio as testemunhas profetizaram vestidas de saco. Mas um outro poder, não é mais o papado. A besta do abismo agora assume e deveria surgir para fazer guerra aberta e declarada contra a palavra de... Nesse momento da Revolução Francesa surge vários ismos, iluminismo e tantos ismos. E qual é a tentativa desses ismos? Dizer assim, Deus, sai da jogada, Deus, você não existe. E aí, essa é a tentativa que surge na Revolução Francesa. Outro poder, que é a besta que surge do abismo. Pastor, mas ainda não disse, quem é esse poder? Quem é esse poder? Vamos lá, outra citação. Ela vai ampliando a ideia. Esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história de quem? Da França. Durante a Revolução, em 1793, o mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens, nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias e mais influentes na época, levantar a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe e renunciar unanimemente à crença na divindade e culto. Vamos declarar aqui, Deus não existe. E Bíblia, e é o que diz a profecia, o que a besta do abismo ia fazer com a Bíblia? Iria fazer o quê? Que diz aí, irmãos? Iria pelejar contra ela, iria vencer, iria matar. Não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu? Olha que coisa interessante. E agora fica claro aqui. Apocalipse 11. O poder ateísta que governou na França durante a Revolução e reinado do terror, desencadeou contra Deus e sua santa palavra uma guerra como jamais o testemunharam o mundo. O culto à divindade foi abolido pela Assembleia Nacional, certo? Bíblias eram recolhidas e publicamente queimadas com toda a manifestação de escárnio possível. A lei de Deus era calcada aos pés, as instituições das escrituras sagradas abolidas, o dia de repouso semanal foi posto de lado, e em seu lugar cada 10º dia era dedicado a orgia e blasfêmia. O batismo e a comunhão foram proibidos, e anúncios afixados visivelmente nos cemitérios declaravam ser a morte um sono eterno. Bíblia no chão, pisada. Quem fez isso? A besta do abismo. E é identificada aqui com quem? Ateísmo. Olha, todos nós devemos passar para a universidade se for possível. Eu já passei em vários níveis, mas os maiores templos do ateísmo são as universidades. Quem passou por uma carteira de universidade sabe o que eu estou dizendo. Nós que estamos estudando a Bíblia aqui somos um bando de ignorantes para eles. Não foi o que Satanás conseguiu fazer na Revolução Francesa? Colocar Deus de lado, Deus não existe. Até então não se tinha esse pensamento tão forte. Não se tinha esse pensamento tão forte. Outro poder, nova manifestação, passa a dominar
a partir de 1798. É isso que Ellen White vem falando. Olha, não mais pelo papado agora, mas por um outro poder. Cuidado, amigos, porque Satanás quer minar a tua... Eu conheço jovens, inclusive próximos de nós, lá em casa, que estão hoje frequentando universidades e que a sua fé é cada vez mais enfraquecida, porque eles não se fortaleceram na palavra de Deus. E na universidade a tentativa é, Deus não existe, e lá se prega contra Deus abertamente. Satanás começou a fazer isso nesse período aí, ok? Então, quem é a besta que vem do abismo? Vamos dar uma olhadinha no capítulo 20? Olha só que interessante, irmãos. A gente começa a estudar a Bíblia, a gente fica empolgado, porque daí a Bíblia vai trazendo informações, uma melhor que a outra. Olha aqui, no contexto dos 1000 anos, Jesus vem e tal, e vem o milênio, conhece essa história, né? Olha o que diz a profecia. Aí diz assim, verso 1 em diante. Então vi descer do céu, um anjo tinha na mão a chave do abismo, e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou aonde? Quem é a besta do abismo? Ellen White identifica como ateísmo, e está certo. Mas quem de fato está por trás? A meretriz está sentada em cima da onde? Voltando ao capítulo 17, a besta do abismo, verso 8. Está sentada em cima da onde? Do ateísmo, mas de fato em cima do próprio diabo. Essa é a besta do abismo. Tá bom? Antecipei o que eu ia falar ontem, né? Não devia ter falado. Mas tá bom, agora já foi. Olha só o desenvolvimento do ateísmo, tá? Algumas informações só para a gente relembrar, talvez você já estudou bastante isso, né? O ateísmo existe antes de Cristo, e aí tem vários personagens que se destacam aí, tá? Aí esse período é o período, então, onde a igreja romana domina, dos 1260 anos, ela põe, tira rei, faz o que quer. Lembram que eu falei ontem que a grande tentativa da igreja romana hoje é voltar a ter o poder desse período, lembram? E isso vai acontecer quando os Estados Unidos der as mãos e der o poder, né, de fato, que ela tanto busca hoje para ter esse poder que tinha, que era tremendo naquela época, e hoje não tem mais. E quando isso acontecer, o desfecho final vai acontecer, porque daí vem, nós estudamos ontem o decreto de morte, o decreto dominical, né, acontece tudo quando elas se unem, né, o poder religioso e o poder civil. Aí você vê a citação que nós já lemos, né, da nova manifestação que vai acontecer um pouquinho aqui, ó, nesse período, por volta de 1798, Ellen White fala sobre isso, que aí então você vê o ateísmo surgindo através da Revolução Francesa, né, 1789 a 1799, e aí então explode contra Deus e contra tudo que se levanta em nome de Deus. E aí outros ismos surgem, veja como Satanás é esperto, ele vai então minando vários ismos nesse período. Né? Evolucionismo vai minando aí outros ismos, né? Você tem aí vários personagens que se destacam nessa época, e aí a coisa vai cada vez apertando mais, aí você vê marxismo e vê tanta coisa acontecendo aí, em nome, né, de um mundo melhor. Olha só, isso aqui eu encontrei, na realidade nem fui eu, foi quando eu trabalhava na outra associação, um obreiro bíblico um dia me mandou um e-mail, e ele disse assim, pastor, olha o que eu encontrei aqui na Antônio Carvalho com a Bento Gonçalves, uma propaganda do ateísmo, né? Somos todos ateus com os deuses dos outros. Eu peguei o site, comecei a ler, é uma religião, né? Oi? Ele entra nesses ismos aí. Eu não vou me deter muito aqui, porque tem uma profecia que fala, né, dos espíritos de Ram ali, algumas coisas mais. Infelizmente essa semana, mas quem sabe para outra semana, em outro momento, a gente pode se deter. Mas a Bíblia fala sobre o espiritismo de maneira clara, tá? Ok? Aqui nós já vimos isso aqui, essas características. Então, quem é a besta do abismo? Ateísmo, sem dúvida alguma. Mas não só o ateísmo, é o próprio diabo, não é? E aí que se manifesta nessa nova, porque aqui diz, nova manifestação do poder satânico. É como se mais ou menos acontecesse assim. Até 1798, Satanás estava no banco do carona, e aí, nesse momento, em 1798, o papado estava dominando, que foi de 538 a 1798. Antes disso, eram os reis. Foi Nabucodonosor, na Babilônia, aí você tem os Medos e Persas, Dario e Ciro, você tem na Grécia Alexandre o Grande, você tem em Roma vários, né, imperadores. Então, ele está ali no banco do carona e os reis, e ele está aqui, vai lá, faz isso, faz aquilo e tal. Um exemplo, uma ilustração. Só que quando chega esse período que fecha os 1260 anos, quem é que passa para o banco do motorista? O próprio. Ele não está mais coordenando
Agora ele pega o domínio do mundo e ele mesmo começa a dirigir. E eu estou dando uma ilustração, não sei se ajuda ou pior, tá? Mas para mim, pelo menos, eu acho que fica mais fácil de compreender. Então ele mesmo agora dirige dentro dos limites que nós vimos que Deus estabeleceu. Ele está dentro da caixinha, ele não pode fazer mais do que aquilo que Deus permite. Ok? Mas é ele que dirige, por isso que Cristo reconhece em João que ele é o príncipe deste mundo. Ok? Então ele mesmo está aí dominando, nova manifestação. Ok? Outro poder, tá? Aí poder diferente da mulher. E aí eu termino, porque amanhã a gente continua o resto do capítulo. Tá bom? Ficou claro aqui? Tá? É bastante conteúdo, tá? É um desespero aqui, tá? Eu precisava de uns 2 dias só para essa parte aqui. Eu desafio você a ler um pouquinho mais sobre isso. O desafio que fica para amanhã é o seguinte: leia todo o capítulo 17. É possível você ler de hoje para amanhã? Dá uma lida, com calma, tá? Você vai se situar um pouquinho melhor. Mas o verso 8 tem coisas maravilhosas aí para a gente confirmar tudo aquilo que nós já vimos aqui. Tá bom? O grande apelo de Deus para nós hoje é: estudemos mais a palavra, sabe? Eu já tenho falado isso durante a semana. Às vezes a gente se contenta com o sermão. Vou dizer para você, sermão não muda a vida de ninguém. Então nós estamos perdendo tempo. Não está perdendo tempo. Aqui sempre você vai, né, ser despertado para alguma coisa, o Espírito Santo vai trabalhar. Mas sermão não salva ninguém. Sabe, vir à igreja apenas não adianta. Se você não tem comunhão com Deus, quando você vem para a igreja, só vem para dar problema. Com todo respeito. Quem não tem comunhão com Deus em casa, vem para a igreja só para dar problema. Nós precisamos ser pessoas estudantes da Bíblia, nós precisamos orar, porque quando a gente compreender a essência da comunhão com Deus, nós vamos ser uma bênção para as pessoas que nos rodeiam. Né? Nós não vamos estar criando problema, nós vamos estar abençoando as pessoas. E é isso que Deus espera de mim e de você. A pessoa que não abençoa as pessoas, ela não vem em nome de Deus. Mas ela é cristã e tal. Pode-se dizer. Mateus 7, Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Pode até curar em meu nome, pode até expulsar em meu nome, mas apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então meu apelo nessa noite é: estude mais a Bíblia, querido irmão, leia mais. A Bíblia é maravilhosa. Sabe, eu começo a estudar aqui, dá vontade de não parar mais. Né? E aí a Rosinha fica me cobrando depois que eu falo muito rápido. Né? Mas é muita coisa boa, sabe? E estudar a Bíblia é espetacular, irmãos. Só que tem gente que não pegou o gosto pelo estudo da Bíblia, sabe? Tem gente que se contenta em esquentar banco de igreja, se contenta com o sermão do pastor, do ancião, do líder. Irmãos, isso não alimenta, isso só dá um paliativo. O que alimenta é você sozinho em casa, dobrando os joelhos, sabe? Você pegando, anotando, não entendi, vai lá, pega o Espírito de Profecia, lê, pega um comentário e tal, e vai. E quando vê, passou 2 horas e você estudando a Bíblia. Isso é espetacular. Nós precisamos voltar a ter gosto pelo estudo da Bíblia. Eu falei sobre Miller no domingo, né? Acho que foi no domingo. Ele passou 2 anos, sabe? Degustando a palavra de Deus. E depois que houve a transformação na vida dele, sabe? Ele movimentou, ele mudou a história americana em termos de religião. Até hoje se fala. Ellen White é a maior escritora, não é? Já traduzida. E aí você vê tudo isso. Por quê? Por alguém que aprendeu a ter gosto pelo estudo da Bíblia. Aprenda a ter gosto. Peça a Deus. Se você não tem, você vai para a Bíblia. Nós temos que ser sinceros. Quantas vezes, irmãos, eu vou para a Bíblia assim, Senhor, eu não estou com a mínima vontade de ler hoje, mas eu sei que eu preciso ler. E você começa a ler, daqui a pouco você viaja e daqui a pouco passou o tempo. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê essa vontade. Deus vai te dar uma bênção muito grande. Eu quero convidar a Juliana para cantar mais uma música aqui. E o convite hoje, você não precisa levantar hoje, mas é justamente esse. Né? Peça a Deus para que você tenha prazer em estudar a Bíblia. As profecias são maravilhosas, mas a gente precisa aprender a amá-las, aprender a estudar, aprender a pesquisar. O que disse Jesus em João 5,39? Examinai as Escrituras, porque cuidais, ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testifico. Se você quer realmente ser um estudante vigoroso da Bíblia, não é? Fervoroso da Bíblia, em algum momento aí, feche seus olhos e nós vamos orar no final. Senhor,
quero entregar a Ti meu coração e ser para sempre Teu. Ó, vem guiar-me onde for com Tua santa mão. Contigo, Pai, segura estarei. Eu sei que sem a Tua paz não poderei viver. Tu és a fonte de poder e luz. Não há no mundo outro amor que jamais me abandonou sem mesmo merecer. Ninguém poderá me separar de Ti, pois serei para sempre Teu, Senhor. Aqui estou para Te servir e ouvir a Tua voz, dizendo o que devo aqui fazer. Mas às vezes quero ir sozinha, prosseguir, vencer as lutas em Tua direção. Eu sei que sem a Tua paz não poderei viver. Tu és a fonte de poder e luz. Não há no mundo outro amor que jamais me abandonou sem mesmo merecer. Ninguém poderá me separar de Ti, pois serei para sempre Teu, Senhor. Tu és um Deus grandioso, Teus braços me sustêm. Somente posso confiar na força do Teu Sem a Tua paz não poderei viver. Tu és a fonte de poder e luz. Não há no mundo outro amor que jamais me abandonou sem mesmo eu merecer. Ninguém poderá me separar de Ti, pois serei para sempre Teu, Senhor. Se você aceita o desafio de ser um estudante mais assíduo da palavra de Deus, vamos ficar em pé e nós vamos orar. Amantíssimo Pai, nós Te agradecemos porque o Senhor deixou placas indicativas no nosso caminho que nos mostram para que lado nós devemos andar.
Obrigado pelas profecias que nos mostram realmente o desfecho final da história do planeta Terra, aquilo que é necessário, suficiente para a nossa salvação, e nós te louvamos porque o Senhor usou profetas como João, como Daniel, para que essas mensagens pudessem realmente nos dar o alerta no tempo certo e no momento certo. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha agora nos ajudar a termos ânimo, a termos determinação para nos aprofundar nas profecias e na Tua Palavra. Nós precisamos estudá-la mais, nós precisamos dedicar mais tempo para ela. Se nós fizermos assim, nós seremos transformados pelo Teu Espírito. E por isso, Pai, nós pedimos que isso venha acontecer em cada filho Teu que está aqui nesta noite. Que nós possamos ser transformados pelo poder da Bíblia, poder da Palavra, e assim, muito em breve, nós possamos ter um caráter mais semelhante ao caráter de Jesus. Tira as desinteligências de nosso meio, por favor, Senhor. Se existe aqui desunião, tira isso, Pai. Arranca isso de nosso meio. Nós precisamos estar unidos para receber o poder do Espírito. E por isso, Pai, nós clamamos para que o Senhor venha abençoar o Teu povo e venha trabalhar em nosso coração. Fica conosco, nos traga aqui amanhã. Nós estaremos dando as boas-vindas ao sábado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.